Olá, amigos! Hoje vamos tratar de alguns aspectos da Revista Espírita, que foi publicada por Allan Kardec menos de um ano, no dia 1º de janeiro de 1858, após a publicação de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec manteve a publicação mensal até 1869, quando veio a desencarnar. Desta forma, a leitura da Revista Espírita nos oportuniza conhecer um pouco do caminho desenvolvido pelo codificador. Quem vai nos falar sobre o assunto é Alessandro Viana Vieira de Paula, que é palestrante e escritor espírita da cidade de Itapetininga, estado de São Paulo, que, dentre outras obras, escreveu em 3 volumes a obra Um Tesouro Inestimável, onde ele apresenta lições preciosas da Revista Espírita. Em seguida, vamos ver a mensagem do Momento Espírita, que desde 1992 vem semeando mensagens esclarecedoras e consoladoras. Olá, Alessandro, uma alegria muito grande ter você hoje no programa. Olá, Ivone, é com renovada alegria que voltamos ao programa Espiritismo Responde. E hoje, tratando da Revista Espírita, este trabalho extraordinário do nobre codificador. Considerando que a Revista Espírita foi um laboratório para a elaboração das obras básicas, qual é a importância de estudar a Revista Espírita? É de uma importância vital para que possamos entender a codificação espírita. A Revista Espírita, como você bem disse, foi esse trabalho extraordinário de Allan Kardec. Nós poderíamos dizer uma autobiografia. Nós ali encontramos a alma de Allan Kardec e este laboratório, porque muitos temas Kardec lançava primeiro na Revista Espírita para coletar a opinião dos espíritos e dos espíritas a fim daquela temática. Então ele lançava um tema e testava a reação do público espírita, as comunicações espirituais que chegavam de diversos países, de diversas localidades, para que ele pudesse avaliar se aquela temática estava adequada, se precisava acrescentar algo mais, se estava de acordo com a universalidade dos ensinos, por conta das inúmeras comunicações espirituais que ele recebia, tanto que muitos textos que estão na Revista Espírita, depois eles iriam fazer parte das obras do Pentateuco. Então nós vamos encontrar textos que estão na 2ª edição de O Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, tanto na 1ª quanto na 2ª edição, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, e a última obra de Kardec, a Gênese, foi a obra mais trabalhada na Revista Espírita, tanto que na introdução da Gênese, Kardec chega a dizer: os assinantes da Revista Espírita não estranharão esta obra, porque grande parte do seu conteúdo já havia sido publicado na Revista Espírita. Então é muito importante. Eu diria, um complemento indispensável do Pentateuco de Kardec. O Espírito São Luís deu uma grande contribuição na Revista Espírita, assim como nas obras básicas. Você poderia nos falar sobre esse espírito? Realmente é um espírito superior que veio em missão na Terra. Nós encontramos na própria Revista Espírita de abril de 1858 a notícia de que ele veio de Júpiter, um mundo mais elevado que a Terra. Portanto, ele veio em missão
e aqui na sua encarnação no século XIII, ele foi Luís IX, rei de França, e foi um rei muito justo, muito bondoso, nobre, construiu hospitais, construiu escolas, leprosários, e ele tinha uma característica muito interessante, porque ele atendia a todos os súditos com muita paciência e com muita amorosidade, independentemente da classe a que pertencessem. Então a gente percebe que estamos diante de um espírito superior, que ficou na Terra, não regressou a Júpiter, fez parte da equipe do Espírito de Verdade, aqueles espíritos que do mundo espiritual para a Terra trouxeram o espiritismo. De forma que na Revista Espírita nós vamos encontrar dezenas de comunicações do Espírito São Luís, comunicações de ordem moral, falando, por exemplo, a respeito da avareza, do orgulho, da inveja, da preguiça, comunicações de ordem doutrinária, trazendo luz para muitos temas abordados pela doutrina, e um ponto também que nós encontramos na revista. Ele era o presidente espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então ele estava muito ligado, muito vinculado a Allan Kardec. E na revista, quando nós encontramos ali, durante um determinado período, de julho de 59 a fevereiro de 61, os boletins da Sociedade Parisiense, a síntese das reuniões administrativas e doutrinárias, em muitos momentos, diante de determinados temas e assuntos, Allan Kardec fazia esta indagação a São Luís, que vinha e respondia estes pontos, demonstrando a sua grandeza, demonstrando ser um servidor missionário que aqui estava fazendo parte da equipe do Cristo, que trazia o Consolador prometido à Terra. Nós encontramos vários textos de São Luís que trata da moral. E você se referiu à avareza. Como que a avareza pode se manifestar, Alessandro? Ele trata desse assunto em fevereiro de 58, narrando duas parábolas. E ali ele deixa a lição moral para que possamos refletir a respeito da avareza. A avareza, assim, em linhas gerais, normalmente o primeiro pensamento que nós temos é ligado à questão da cobiça, este desejo descontrolado de ter bens. A pessoa quer possuir, ter destaques a qualquer custo. Então ela movimenta-se na reencarnação, dedicando seu tempo, sua energia, apenas nessa preocupação do ter, sem a preocupação do ser, levando, portanto, uma vida profundamente materialista. E o espiritual, o moral, que seria o essencial para a nossa reencarnação, acaba ficando em segundo plano. Nós encontramos um complemento dessa lição na obra Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, na lição Guardai-vos da avareza, quando Allan Kardec traz uma parábola de Jesus, de uma pessoa que tinha um campo e começou a produzir muito, e ele resolve, portanto, construir novos celeiros para armazenar mais, ter mais. Mas diz ali a parábola, e a morte, naquela noite, veio levá-lo. De que adiantou possuir tanto? Para nós é uma reflexão profunda sobre a transitoriedade da vida, sobre a verdadeira propriedade, sobre aquilo que de fato levamos após a desencarnação. Bens, títulos ficam aqui na Terra. Nós levamos as nossas conquistas intelecto-morais. Então temos que tomar muito cuidado com a avareza que às vezes sutilmente vai se manifestando na nossa vida, quando nós começamos a dar mais valor ao ter do que ao ser, mais ao material do que ao espiritual. Mas a benfeitora Amélia Rodrigues, ela traz um alcance maior da avareza através da mediunidade de Divaldo Franco. Ela vai nos falar da avareza da saúde, quando nós temos um bom vigor físico e não colocamos a saúde a serviço do próximo, como, por exemplo, voluntários para dar banho em pessoas enfermas, para ajudar a alimentar pessoas enfermas, impossibilitadas, é colocar a saúde a serviço da vida. A avareza do conhecimento,
Às vezes temos bastante conhecimento, estudamos, lemos bastante e não compartilhamos com pessoas que necessitam também buscar este conhecimento. Por exemplo, professores que se aposentam e podem se tornar voluntários de reforço escolar para pessoas que não têm condições. Vimos um projeto dessa natureza, onde professores ficavam numa praça, oferecendo os seus recursos de conhecimento da matemática, da física, da geografia, para aqueles que não têm condições e necessitavam no reforço escolar. Um exemplo. E, por fim, ela diz da avareza do tempo. Às vezes a gente consegue administrar a vida, temos tempo disponível, mas não colocamos a serviço do bem, a serviço do próximo. Ficamos excessivamente entretidos, distraídos, descansando em demasia, conectados às coisas fúteis, e o nosso tempo poderia ter sido utilizado para uma conquista intelectual nobre, para a prática da caridade, para servir ao próximo. Então, são outras formas de avareza que também nós devemos analisar na nossa vida. Sempre existe uma forma de ajudar, não é, o Alessandro? Mas a pandemia, ela promoverá mudanças significativas, não é? O que você poderia nos falar sobre o pós-pandemia? Nós ainda estamos vivendo a pandemia por tempo incerto. Na obra do Divaldo, No Rumo do Mundo de Regeneração, os próprios benfeitores não estabelecem prazo, porque eles dizem que vai depender muito do comportamento moral da criatura humana, porque a pandemia está trazendo um recado moral. Não temos dúvida nenhuma. Aliás, as religiões, de uma maneira geral, nos apresentam esta mesma abordagem, que a pandemia tem este conteúdo, esta característica. À luz da doutrina espírita, ela veio para apressar a transição planetária, convidando a criatura humana a refletir sobre a transitoriedade da vida, refletir sobre a família, o que temos feito da família, o que temos feito do nosso trabalho, o que temos feito da vida, como anda a nossa espiritualidade. E o pós-pandemia está muito relacionado a essa questão de como a criatura humana ela vai extrair essas lições. O pós-pandemia, do ponto de vista coletivo, conforme encontramos na citada obra do Divaldo, lá os benfeitores, Filomeno de Miranda, por exemplo, é unânime em dizer que após os escombros deste velho mundo, surgirá um novo mundo. O mundo não será o mesmo após a pandemia. Do ponto de vista da ciência, do ponto de vista do trabalho, da tecnologia, home office, vemos que o mundo será diferente. Os especialistas da área são unânimes, mas a nossa preocupação é do ponto de vista moral. Vemos que pós-pandemia, a Terra estará dando um passo longo, largo, na direção do mundo de regeneração, mas não é de uma para outra hora. É necessário estudar esta obra do Divaldo, alinhada com a Gênese, a terceira parte, os tempos são chegados, para entendermos este pós-pandemia. Mas eu diria, Ivone, o mais importante é o nosso comportamento pós-pandemia. Porque muitas pessoas ainda estão querendo voltar ao velho normal. Muitas pessoas estão torcendo e vibrando para que a pandemia acabe logo, para voltar para as festas, para a promiscuidade, para os prazeres descontrolados, né, para uma vida vazia. Ou seja, não estão extraindo a lição que a pandemia traz. Da nossa parte, esperamos que o pós-pandemia possamos ter uma vida realmente mais comprometida, uma vida nova que está sendo trabalhada durante a pandemia. Não adianta a gente esperar o pós-pandemia para resolver como é que nós, espíritos em evolução, ficaremos. O importante é aproveitar estes momentos para aprimorar-se, iluminar-se, e no pós-pandemia sejamos aquele que vai dar o exemplo de uma vida diferente, de uma vida compromissada com o bem, com a caridade, porque haverá muita miséria, uma vida compromissada com a ética, com os bons valores, e assim estaremos ajudando, sem dúvida, na construção deste mundo regenerado do porvir. Então é um comprometimento pessoal que começa agora, a fim de que, logo mais, no pós-pandemia, a nossa conduta possa ser mais crística, mais espiritualizada.
A pandemia tem um caráter interessante, que é de nivelar as pessoas, né? Na Revista Espírita, nós encontramos textos de São Luís sobre o orgulho. Como que o orgulho se apresenta e quais são as consequências pessoais e coletivas do orgulho? O orgulho realmente é uma chaga moral, conforme está em O Livro dos Espíritos, que de forma que temos que combatê-lo, né? O orgulho do ponto de vista coletivo, envolvendo as nações, os governantes, nós percebemos que gera guerras, dominações e catástrofes, com muitas mortes em nosso planeta. Do ponto de vista individual, nós percebemos que o orgulho, ele acaba abafando as potencialidades divinas que o indivíduo tem para desabrochar ao longo da reencarnação. Porque, numa análise breve, o orgulho traz praticamente dois prejuízos graves. O primeiro é a pessoa projetar virtudes que não tem. A pessoa acredita ser virtuosa, acredita ter aquela virtude dentro desse aspecto do orgulho, se acha melhor do que os outros, evita muitas vezes o convívio com aquelas pessoas que ele acha que está aquém dele. Então o orgulho faz isto. E o orgulho também dificulta que a pessoa faça essa leitura genuína de si mesma, não enxerga os defeitos. Os outros estão enxergando, quem está à sua volta nota, às vezes, um comportamento moral difícil, e quando fala para o orgulhoso, ele nega, não enxerga. Então, quando nós projetamos virtudes que não temos e não enxergamos os defeitos que temos, do ponto de vista individual, é presumível aí os prejuízos morais que ocorrem. Mas quando o espírito volta para o mundo espiritual após a desencarnação, vai se deparar face a face com a própria realidade espiritual e vai perceber quantos defeitos tinha, e as virtudes que aparentava ter eram fictícias, e aí advém o remorso e a vontade de regressar à Terra para agora trabalhar com mais afinco no seu progresso, para opor ao orgulho a humildade. Esta leitura autêntica de si mesmo, sem autoflagelar-se, sem culpas improdutivas, a fim de que, identificando os defeitos e os nossos potenciais, possamos trabalhá-lo dia a dia para nos tornarmos um servidor mais útil na causa do Cristo. Muito obrigada, Alessandro. Muito obrigada mesmo por ter nos oferecido reflexões tão profundas e que nos estimulam cada vez mais a ler, a estudar a Revista Espírita, não é? Muito obrigada. Eu que agradeço, registro aqui minha gratidão e esperamos estar juntos numa próxima oportunidade. Estaremos, Alessandro. Nós vamos agora ver a mensagem do Momento Espírita, desejando a todos